Gente, eu sei que numa igreja lá na França, na hora do culto, tem adolescente jovem que vai jogar sinuca e totó e não sei o quê, lá fora, na hora do culto. Não é possível. Vocês imaginem um país assim. Ia ser muito difícil a gente conviver com pessoas desse jeito. Ouvi dizer que nesse culto da igreja da França, tem jovem e adolescente, durante o culto, trafegando em Facebook, WhatsApp e mídias sociais. Vocês já imaginaram um país assim, onde as pessoas não têm temor a Deus? Deve ser horrível, deve ser horrível. Olha só, você sabe, na igreja a gente insiste nisso, esse lugar aqui, ele não é especialmente sagrado, esse lugar não é especialmente santo, ou diferente de qualquer outro lugar da face da terra. O que faz esse momento que nós vivemos especial é a presença de Jesus e o fato de Deus estar falando. Aí sim, se estamos no momento de culto, de adoração, em que Deus está falando, então esse momento, ele é temível. Não acesse redes sociais. Isso é abominação a Deus. Isso é pecado. Não faça isso aqui. Não faça isso aqui. Não use o WhatsApp, não consulte Facebook, não navegue na internet no momento de culto. Você vai entristecer o Espírito Santo na sua vida. Então isso é algo absolutamente reprovável. Não ri não, é pecado mesmo, não faça isso. Se você ama algum jovem que não está aqui, que está jogando sinuca, totó, nesse momento, eu acho que vale a pena você dar uma saída e trazer esse jovem para cá, porque ele está perdido. Então, Deus está se manifestando aqui, Deus está realizando maravilhas aqui nesses dias, e vai ter gente que vai passar ao largo, como aquela situação do governador lá, que ouviu a pregação de Paulo, e no final ele diz assim: Paulo, quase você me persuade a me tornar cristão. Quer dizer, aquele homem ouviu o evangelho, quase ele se tornou cristão. A diferença do quase ter se tornado cristão significa que ele é totalmente perdido. Quase cristão é alguém perdido. Quase salvo é alguém que vai passar a eternidade no inferno. Alguém que quase prestou atenção no culto, mas ficou jogando lá fora, é alguém que está totalmente mal. Então, gente, isso não pode acontecer. No horário vago, gente, vamos nos esbaldar. Você pode andar de skate aqui, plantar bananeira, fazer o que quiser. Mas na hora do culto, gente, pelo amor de Deus, que isso nunca venha acontecer aqui no Brasil, que fique só lá na igreja da França. Queria ler com vocês, então, Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Bom, gente, depois desse momento tenso, vamos orar agora, pedindo a bênção de Deus para que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Senhor amado, por favor, mais uma vez, Senhor, vem passear aqui no nosso meio, vem tratar com a gente, vem falar com a gente, desde a leitura da Tua Palavra. Já é o nosso terceiro dia, então, Senhor, tira o cansaço de uma noite mal dormida e que de uma maneira sobrenatural o Senhor nos dê atenção, que as nossas mentes estejam ligadas no Senhor, naquilo que o Senhor
ainda quer nos falar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, Apocalipse 17:14 diz: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. O Cordeiro, ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O Cordeiro é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Amém? Olha só, gente, eu me converti já para quase 40 anos, e eu peguei o final de uma era muito especial do cristianismo. Na verdade, eu peguei os últimos 40, 30 anos para cá, eu peguei o final, eu lamento isso, mas os últimos 30 anos, o cristianismo se degenerou demais. Aquela ideia de que lá na Reforma, aqueles que se comprometeram com Jesus foram chamados protestantes, depois, com o passar do tempo, eles identificados pela fé, eles foram chamados de crentes, e depois viramos os evangélicos, que é uma massa descomprometida, onde tem absolutamente de tudo. O UOL esses dias trouxe uma reportagem sobre personalidades que se dizem cristãs. Gente, é de corar de vergonha. Como eu sei que está sendo gravado, isso vai para a internet, não vou citar nenhum nome, mas está estampado lá no UOL. Irmãos, é vergonhoso, é constrangedor. Algumas pessoas que hoje alegam ser evangélicas. Há cerca de, como eu disse, 30, 40 anos atrás, os cristãos, eles levavam o seu compromisso com Cristo muito a sério, muito a sério. 30, 40 anos atrás, ainda, para quem quisesse ser cristão, tinha que formalizar um compromisso sério com Jesus, até porque nessa época, no interior, por exemplo, do Nordeste, ainda se apedrejava protestante, se apedrejava casa de crente, porque consideravam que eram coisas do outro mundo. Nessa época, 30, 40 anos atrás, jamais um cristão iria num domingo, por exemplo, à praia, ao estádio de futebol, ao teatro, porque ele tinha consciência, domingo é o dia do Senhor, domingo vem de Dominus, o dia do Senhor. Dificilmente um crente ligaria a sua televisão ou até mesmo o rádio. Domingo é dia do Senhor, é dia de buscar o Senhor, é dia de aquietar a alma, colocar devocional em dia de reunir com a família, de falar das coisas de Deus. Vocês veem, a gente não está falando do século passado, a gente está falando de 30 anos atrás. Dificilmente um crente iria ao cinema. Sabe por quê? Não é porque ele era um bitolado, porque ele era um cara retrógrado, não. É porque ele imaginava que se ele fosse ao cinema, ele poderia, de fato, correr algum risco de ver alguma cena que levasse ele a cometer algum pecado, e ele jamais ia querer se expor a uma situação em que ele pecasse contra Jesus. Os crentes de 3, 4 décadas atrás jamais se deitariam um dia sequer sem terem feito a sua hora devocional, sem terem lido a sua Bíblia naquele dia, sem terem orado e sem estar em dia com o seu plano de leitura bíblica anual. Era praxe os cristãos terem um dia especial de jejum, uma coisa particular de cada um. Ele sabia que tinha que jejuar, ele por conta própria estipulava o seu dia, e aquele dia era um dia especial de jejum e oração. Ia trabalhar, fazia todas as coisas, mas era um dia muito especial. Você jamais veria um crente participando de uma roda de piadas grosseiras. Rir nem pensar, mas ele sequer
ficaria presente num lugar onde as pessoas estivessem com um palavreado reprovável. As famílias cristãs, elas tinham o hábito de, uma vez por semana, pelo menos, se reunirem e fazerem um culto doméstico, que era um lugar onde todos da casa cantavam, louvavam, oravam juntos e liam as Escrituras. Eu me lembro que ir ao shopping era algo que os cristãos faziam com muito cuidado, para que eles não perdessem a temperança, o domínio próprio, se entregassem ao consumismo. Um cristão de 30, 40 anos atrás jamais discutiria se um cristão pode ou não beber cerveja, ainda que de maneira equilibrada. No seu entendimento, é claro, evidente, que eu não vou beber, não porque a Bíblia em si proíba, mas porque ele sabia que se ele bebesse, ele seria fonte de escândalo para outras pessoas. Ele jamais iria querer ser essa pessoa, jamais ele iria escandalizar, se colocar como se fosse uma pedra, um empecilho, uma dificuldade no caminho de alguém que tivesse para conhecer a Jesus. A questão do jugo desigual. Há 30, 40 anos atrás, jamais uma pessoa comprometida com Jesus iria discutir a possibilidade de namorar, mas de forma alguma casar com alguém que não compartilhasse da mesma fé cristã. Isso era absolutamente fora de cogitação. A ideia é: como eu vou ter relações íntimas, filhos, com alguém que não ama o Senhor, com alguém que não é salvo por Jesus e que não há a menor garantia de que venha a ser? Vou ter filhos, e aqueles serizinhos a quem eu vou amar mais do que a minha própria vida, que eu serei capaz de entregar a minha vida por eles, um dia eu vou ver marido, cônjuge, sei lá, tirando eles da igreja para eles irem assistir o jogo de futebol, tirando eles da igreja simplesmente para eles irem à praia, impedindo eles de virem comigo no caminho do Evangelho. E eu vou ver as pessoas a quem eu mais amo indo para o inferno, consciente de que foi uma escolha livre, deliberada da minha parte. Isso era algo que não se discutia há 30, 40 anos atrás, porque era óbvio que não há possibilidade de um crente namorar, ter relações com alguém que também não é filho de Deus, absolutamente comprometido com o Evangelho. Dentro da própria igreja, havia um cuidado muito grande nessa escolha de quem eu vou namorar, e não se saía namorando de qualquer forma, mas havia uma oração intensa para que só se namorasse aquele em quem nós realmente críamos que era a pessoa escolhida e separada por Deus para nós namorarmos com a intenção de casar e viver com aquela pessoa até que a morte venha a nos separar. Você vê como era a vida cristã? Bem diferente do que nós vivemos hoje. E não faz, como eu disse, não era século passado, eram 30 anos atrás, 40 anos atrás. Esses homens, essas mulheres viviam desse jeito. Agora, era só começar a orar que os céus se abriam. Se juntavam em jejum, o Espírito Santo visitava com poder. Demônio nenhum se engraçava com aqueles crentes. Eles tinham muita autoridade no nome de Jesus. Eles eram os preferidos das empresas para ocuparem cargos de extrema confiança. Tesoureiro, contador. Hoje a gente vê um monte de senhor e senhora que são contadores e tesoureiros, cristãos, porque vem daquela época. Eles eram prioridade.
Se a empresa tivesse que escolher entre 2, 3 pessoas, mais ou menos, com a mesma capacitação técnica, se um fosse cristão, aquele ali tinha vaga. Sabia-se que era alguém de extrema confiança. Mas nós estamos imersos numa cultura que vai moldando os nossos valores. Quando eu era jovem, eu pensava que para ter uma profissão relevante, importante, eu tinha que ser engenheiro, médico ou advogado. Hoje eu acho que, claro que essas profissões são relevantes, mas hoje eu acho que as profissões que fazem diferença são as profissões ligadas às artes. São as artes que moldam os valores e o comportamento da sociedade. Eu vou até além. São as artes que impõem valores e comportamento à sociedade. Veja se você concorda comigo. Você assistiu o filme 11 Homens e um Segredo? História de um grupo de homens que se reúne. Qual é o objetivo deles? Roubar um cassino. Você assiste o filme, mas a trama é feita de tal maneira que você fica torcendo para que o ladrão consiga roubar. Não é verdade? Você assistiu Prison Break? A história do cara que entra na prisão para libertar o irmão, para ajudar o irmão a fugir da prisão. Você passa uma angústia enorme, torcendo para que aquele grupo de criminosos consiga fugir da prisão, da polícia, embora do país, e não precise mais pagar as suas penas. Você já assistiu algum filme mais ou menos assim? Tem um casamento, mas o marido trabalha demais, a jovem esposa não tem a atenção que deve do seu esposo, e aí aparece um Dom Juan que a galanteia, e você começa a torcer para que o adultério se consume, para que ela seja feliz com o amante que apareceu na sua vida. Olha só, mais uma vez, lá na igreja da França, eu soube que eles assistiram a uma novela chamada Amor à Vida. E aqueles crentes da França que assistiram a novela Amor à Vida, teve gente que se pegou torcendo para que o amor de Nico e Félix desse certo. Vocês viram como é que as coisas acontecem? Elas vão entrando sem que a gente perceba. As artes, elas vão impondo valores, elas vão impondo novos conceitos, novos comportamentos. Agora, recentemente, teve a outra novela, Felizes para Sempre. Apareceram 2 mulheres tendo relação sexual, às vezes 3 pessoas, mas isso já não causou furor, já não causou nenhum tipo de reação. É algo normal, aceitável. A ideia das artes é essa. Vocês têm que aceitar, para vocês continuarem na vanguarda, para vocês continuarem à frente, para vocês mostrarem que são contextualizados. Algum tempo atrás, eu li a respeito de um fato, e eu já compartilhei isso aqui com vocês, mas eu acho que é o momento da gente falar de novo. Parece que o organismo da rã, ele foi feito de tal maneira que, se houver uma mudança de temperatura muito brusca, ela percebe. Ou seja, se pegar a rã e botar numa água muito quente, ela percebe que está quente. Mas se botar a rã numa chaleira fria e botar a chaleira para esquentar, ela não percebe que a água está ficando quente, demasiadamente quente. E a rã não pula fora. A água vai esquentando, ela vai sendo cozida, mas ela não pula dali. Adolescente, não faça essa experiência em casa.
Mas, gente, o que acontece? A igreja, como a rã, está na chaleira. Como a temperatura não é brusca, não aumentou bruscamente, como ninguém chegou para o irmão com uma arma na cabeça e falou, nega Jesus ou eu lhe mato, que aí seria uma reação que você pensaria, não, negar Jesus eu não nego. Mas como é algo gradual, que vai entrando nas casas, que vai se impregnando na sociedade, nós não percebemos que estamos sendo cozidos por uma sociedade pervertida, por uma sociedade que tem valores absolutamente contrários ao nosso. Qual a consequência disso? Os índices de adultério entre os cristãos é o mesmo que entre os não cristãos. Os índices de divórcio entre cristãos e não cristãos são exatamente o mesmo. Hoje em dia, você conversa com um jovem e fala, olha, não é certo você namorar alguém que não ame a Jesus. Essa é uma linguagem que o jovem nos dias de hoje tem dificuldade de entender. Tem jovem que tem dificuldade de entender que crente não fica. Tem jovem que tem dificuldade de entender que crente não transa. Por quê? Estamos imersos numa chaleira, num grande caldeirão que tem nos cozinhado e nós não temos percebido. Apesar de, na nossa fé, nós afirmarmos, Jesus Cristo é o Senhor, na prática, existem outros senhores do nosso coração. Nós mandamos na nossa própria vida, mas com a consultoria dos autores da novela das 9. Somos nós que decidimos, mas com a assessoria dos marqueteiros de cerveja, cigarro e outras porcarias que tem por aí. Então, Jesus Cristo é o Senhor. Agora, o que Apocalipse 17,14 diz? O Cordeiro é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Veja, a Bíblia não diz que Jesus Cristo, depois da consumação de todas as coisas, será, mas Ele hoje já é o Senhor dos senhores e Ele é o Rei dos reis. Jesus Cristo efetivamente reina, creiam ou não, gostem ou não, obedecendo de livre e espontânea vontade ou se rebelando, Jesus Cristo é o Senhor. Gente, porque Ele é Senhor, Ele deveria ser servido, amado, desejado e obedecido como tal. Você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, a gente vai ler o verso 14, Apocalipse 3, 14. E agora que você vai pegar o seu telefone, cuidado, mãozinha, com o que pega. Cuidado, mãozinha, com o que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha, com o que pega, onde toca. Cuidado, mãozinha, com o que tecla. Cuidado, mãozinha, com o que tecla. O Salvador do céu está olhando para você. Bem, vamos lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém,
que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Gente, sabe o que é chocante? É que esta carta, ela não foi endereçada a um grupo de ateus. Essa carta não foi endereçada aos incrédulos lá da esquina que estão pulando carnaval. Essa carta não foi endereçada aos políticos de Brasília. Ela foi escrita à igreja. A Laodiceia havia sido uma igreja que no passado ela foi inflamada, apaixonada por Jesus. Ela havia sido uma igreja evangelizadora, amava as almas perdidas. Uma igreja, como o Senhor Jesus compara, quente. Mas, por alguma razão, aquele ardor se foi. Ela não caiu em pecados morais. Ela não cometeu roubos. Não há registro de adultérios, nem mentiras e fofocas. No entanto, aquela igreja, ela estava agora vivendo uma fase terrível. O que a Escritura diz é que ela deixou de ser uma igreja apaixonada por Jesus. Ele diz: eu conheço as suas obras. Você não é crente nem fria, mas melhor seria se fosse frio ou quente. Você não é uma igreja mais quente, no sentido de ser uma igreja cheia do Espírito Santo, apaixonada, ansiosa por ganhar almas para Jesus. Você também não é um grupo de gente fria, como os verdadeiros ateus, que não estão nem aí para discutir a respeito de Deus, da Bíblia, de Jesus. Mas a igreja se encontrava numa área cinzenta, esquisita, nebulosa, que causava repulsa no coração de Deus. Vejam, acreditar em Deus, como Laodiceia acreditava, é uma coisa boa e importante, mas amá-lo de verdade é outra coisa. Há quem pense que Deus fica satisfeito se nós o enxertamos de alguma maneira em nossas vidas. Há quem pense que Deus fica alegre conosco se no meio de toda a nossa correria, com todos os nossos projetos e prioridades, se nós nos lembramos eventualmente que existe um Deus. Eu quero contar para vocês, fazer uma analogia. Vamos supor que aqui vocês já viram que a igreja é cheia de artistas, né? Tem artista para tudo. Cada vez que a TV Grilo vem ao ar, você já fica naquela expectativa, quem serão os novos artistas que se levantarão esse ano. Mas vamos supor que você seja contratado para ser um figurante de um filme. Então é o seguinte, tem lá toda a história, todo o enredo do filme, e num certo momento, sua parte da figuração, no meio daqueles outros milhares de figurantes, de repente a câmera passa, aparece um pedaço do seu ombro direito e a sua nuca. E aí foi-se a câmera para o enredo principal e seguir ali a história. Mas, gente, olha só, esse filme está para ser lançado a qualquer momento. O que provavelmente você vai fazer? Eu convidaria minha mãe, a Fátima, todos os meus amigos. Gente, vamos lá para vocês verem o filme que eu participei, né? E aí eles vão ficar lá ansiosos para ver qual é a minha participação no filme. Aí, num certo momento, aparece lá as milhares de pessoas, close, ombro direito e nuca. Ah lá, eu lá, né? Aí a minha mãe certamente ia vibrar. Fátima ia dizer assim, pô, mas só isso, né? Os filhos também, pô, pai, que bobeira, chamar a gente aqui para isso. Mas a minha mãe, ela ia vibrar. Falar, filho, você é o máximo, né? Então, gente, olha só, qualquer outra pessoa que eu convidasse para assistir o filme, que não fosse meu amigo ou minha mãe, né, minha família, visse aquela coisa e dissesse, pô, vem cá ver o filme que eu fiz. Você disse assim, pô, você está de brincadeira. Você está de brincadeira.
chamar a gente para ver isso. Mas olha só, gente, nós cristãos, muitas vezes, estamos tão iludidos a respeito da nossa vida, quanto esse figurante. Se você supor que a vida é um grande filme, então, gente, veja como esse filme se dá. Deus cria todas as coisas. A humanidade se rebela contra ele. Ele providencia a redenção desse povo. E aí vem toda aquela história de aventura. Aparecem alguns figurantes. Aparece Noé, aparece Abraão, aparece Moisés, Davi. Figurantes, passam rápido em toda essa história. Aí chega o clímax desse filme, que é quando o Filho de Deus vem ao mundo, morre na cruz por nós e depois ressuscita. Esse filme já tem o final escrito, nós já conhecemos, porque o diretor, produtor e autor, ele já nos deixou saber como a história terminará, e nós sabemos que no final Deus será o vencedor e todos aqueles que nele creem e entregaram suas vidas a ele vão reinar com ele. Então você pega esse filme da vida toda. Qual é a sua participação? Você é um mero figurante. Nós somos meros figurantes. Qual é a nossa parte nesse filme? Qual o significado da sua vida, a importância, a relevância da sua vida em todo esse enredo? Percebe o que acontece? O filme, ele é sobre Deus. O filme fala de Deus. O protagonista é Deus. Você quer ser um bom figurante? Não atrapalha ele não. Não fica na frente dele não. Você quer ter uma participação boa, elogiada? Sai da frente, deixa ele aparecer. Mas muitas vezes nós levamos essa sensação no nosso coração do figurantezinho lá do filme. Nós achamos, olha, como de fato eu sou o máximo. Vocês viram como eu coloquei o meu ombro direito e como eu postei a minha nuca no momento que a câmera passou? Aquilo foi fundamental para toda a história do filme. Meus irmãos, esse filme, do início ao fim, ele fala sobre Deus e suas grandes obras. Olha que coisa curiosa, estima-se que entre 45 e 125 bilhões de pessoas já viveram na Terra até o dia de hoje, já passaram por esse mundo, 45 a 125 bilhões. Dentro de algumas décadas, minha família vai ter morrido, eu vou ter passado, quem vai se lembrar de mim? Dentro de algumas décadas, o que vai interessar para alguém se eu tive um carro bonitão ou um carro mais ou menos? O que daqui a algumas décadas vai interessar para quem quer que seja, se eu morei lá no interior do, sei lá, não vou falar onde vocês querem não, ou se eu vou morar lá na, né? Também não vou falar não. Não interessa, gente, não interessa onde você morou, não interessa que carro você andou, não interessa que roupa você vestiu, que relógio você teve, para onde você viajou, o que fez, o que não fez, tudo já terá passado. E se não tiver um netinho, um bisneto guardado numa foto, nem ele vai lembrar de você. Agora, olha uma coisa interessante, nós vamos a muitos funerais. Eu nunca fui a um funeral onde a pessoa, por mais egoísta, por mais perversa que tenha sido, no funeral ela fosse escrachada. Morreu, parece assim, que instantaneamente vira a pessoa mais bondosa do mundo. Porque as pessoas que discursam sobre o morto, gente, só falam coisas magníficas. Eu conheci monstros que na hora de serem sepultados, a própria esposa, que era torturada por ele,
pô, falou coisas que, sabe aquela coisa do filho? Mãe, peraí, deixa eu ver se é o papai mesmo que está ali, né? Então, assim, você pode ter certeza que quando você morrer, muita gente vai te elogiar, a partir daquele instante. No seu funeral, o pastor vai falar algumas coisas muito legais. Seus amigos vão te elogiar, vão cantar algumas músicas bonitas. Mas no seu funeral, nada disso mais vai importar. Sabe por quê? Você vai estar diante de Deus. E nesse momento, aqueles discursos não valerão de mais nada. Quando você estiver diante de Deus, agora só vai ficar a verdade. A verdade é que vai prevalecer. Você diante de Deus, você diante daquele que vai olhar nos seus olhos e dizer: conheço as suas obras. É o que fica. Naquele dia, tudo que vai importar é a realidade do que aconteceu nessa vida e do posicionamento do seu coração. Então, gente, veja, esses dias eu li o livro do pastor Francis Chan, chamado Louco Amor. É um livro maravilhoso. Se estiver procurando um livro legal para você ler, que vai fazer bem para o seu coração, pode pegar esse. E tem um pedaço do livro que ele propõe uma autoanálise para a gente avaliar o nosso próprio coração e ver se nós estamos apaixonados por Jesus de fato, ou se nós estamos vivendo uma vida morna, como a repreendida aqui por Jesus. Tirei alguns aspectos do livro, eu quero ler para vocês aqui. Veja só. Veja se você se identifica em algumas dessas características que vão ser lidas aqui. Veja. O crente morno frequenta a igreja com regularidade, porque ele acha que é isso que se espera dele, é isso que ele deve fazer. O crente morno está presente na maioria das reuniões. Ele está disposto a contribuir financeiramente com a igreja, desde que isso não altere em absolutamente nada o seu padrão de vida e os seus planos. Ele chega a contribuir, desde que isso não afete em coisa alguma. Quando há um conflito, o morno prefere ser politicamente correto. Ele sempre vai tomar atitudes populares, mesmo em prejuízo daquilo que ele sabe que é correto. O morno procura viver bem, tranquilo, sem conflito, dentro e fora da igreja. Ele se preocupa muito mais com o que as pessoas pensam dele do que com o que Deus está pensando. Querem ser salvas do castigo do seu pecado, mas não desejam, de fato, abandoná-lo. O morno se lamenta porque não pode pecar. O morno, ele sente vontade de pecar. Ele tem efetivamente prazer no pecado. A sua única tristeza é que ele será castigado, punido por Deus por causa disso. Ele gostaria de ter liberdade para pecar, mas Deus não lhe consente isso. O crente morno é movido por histórias de pessoas que fazem coisas radicais por Cristo. Sabe essas histórias que a gente ouve que motivam o nosso coração? Do missionário que foi para a África, do cara que entrou na favela e confrontou o traficante, do cara que chegou no trabalho e pregou ousadamente o evangelho, dá um testemunho fiel, se recusa a sonegar imposto de renda, confronta a sociedade, os valores contrários à Bíblia. Ele considera os crentes radicais. Então ele é movido por histórias de crentes radicais, mas os mornos mesmo não agem. O morno, na verdade, considera radical aquilo que Jesus espera de todos os seus discípulos.
Pessoas mornas raramente compartilham a sua fé com os vizinhos, colegas de trabalho e amigos. Eles não querem sofrer rejeição, discutindo assuntos delicados como religião, Deus, salvação. Pessoas mornas medem o seu grau de moralidade, de bondade, pelo vizinho lá do fundo da rua. Pô, o cara chega bêbado em casa, fala um monte de besteira para a mulher, maltrata os filhos. Esse é o padrão dele. Então ele sempre se considera um cara acima da média. Porque o padrão de moralidade dele não é o da Bíblia Sagrada. O seu padrão é o do vizinho do final da rua. Ele está sempre acima, ele está sempre bem. Pessoas mornas dizem que amam a Jesus. E Jesus, de fato, é parte da vida dessas pessoas mornas. Mas apenas uma parte. Elas entregam a Jesus uma fração do seu tempo, uma fração do seu dinheiro, uma parte dos seus pensamentos. Mas Jesus não tem permissão de controlar suas vidas. Pessoas mornas amam os outros. Elas de fato amam, elas são sinceras. Mas o amor que elas demonstram pelos demais é focado naqueles que podem lhe retribuir. Como? Amam as suas próprias famílias, amam seus amigos, amam pessoas que lhe darão amor de volta em troca. A pessoa morna, ela funciona à base da conveniência e é extremamente seletivo quando define a quem ela vai amar. Pessoas mornas servem a Deus, servem aos outros, mas não ultrapassam determinados limites em termos de tempo, dinheiro e energia a que estão dispostos a investir. Pessoas mornas pensam na vida terrena com muito mais frequência do que na eternidade. A vida diária, ela é totalmente focada na sua lista de afazeres, na sua agenda semanal, nos seus projetos, onde passará as férias. Pessoas mornas chegam a ser gratas pelo conforto que desfrutam, mas se apressam a dizer: Jesus nunca disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele de fato, deixa eu refazer, Jesus nunca disse que o amor ao dinheiro, agora está certo, é a raiz de todos os males. Então essa é uma resposta pronta para tudo. Ela pode ganhar o que quiser, ela pode chegar onde for, porque o que consola o seu coração é isso. Teoricamente, do seu entendimento, ela não ama o dinheiro. O amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males, isso que é o correto. Ela tem dinheiro, ela tem como alvo ganhar dinheiro, cada vez mais, e mais, e mais. Mas de fato, a Bíblia não disse que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. Agora você faz o seguinte: catuca a pessoa do seu lado e fala: acorda e presta atenção aí, vai, dá uma catucada aí. Amém. Beleza. Então, gente, para você que acordou agora, nós estamos falando características de um crente morno. Então vamos lá. Pessoas mornas. Vamos prosseguir. Pessoas mornas fazem o que for necessário para evitar o sentimento de culpa. Fazem o que for necessário para elas não se sentirem culpadas. Elas querem, observa isso, fazer o mínimo necessário para que elas possam ser consideradas por elas mesmas suficientemente boas, percebe?
Eu quero saber o mínimo que eu preciso fazer para que as pessoas olhem para mim, para que Deus olhe para mim e fale, poxa, de fato, ela é uma pessoa boa. O mínimo que eu preciso fazer para isso. Qual é o mínimo? Mais ou menos assim. Até onde eu posso ir sem que isso seja considerado pecado? Percebe? Até onde eu posso ir? Isso pode. Pastor, isso pode. Pois o pastor disse que não, vou perguntar para quem? Pastor, isso pode. Até eu encontrar um que diga, pode. Até onde eu posso ir sem que isso seja considerado pecado? Ao invés de perguntar, como eu tenho que fazer para me manter puro e santo como o templo do Espírito Santo? A dúvida do morno é, quanto eu tenho que doar para me sentir bem comigo mesmo, para que Deus se alegre, para que Deus goste de mim, para que as pessoas vejam como eu sou bondoso? Quanto eu tenho que doar? Ao invés da pessoa se perguntar, quanto eu posso doar? Essas pessoas perguntam assim, nós já ouvimos de fato essas perguntas. Quanto tempo eu tenho que investir em oração e leitura da Bíblia diariamente? Ao invés da pessoa afirmar, gente, como hoje, eu gostaria de não precisar sair de casa para poder continuar na presença do meu Deus por mais tempo. Pessoas mornas, elas se sentem seguras, porque frequentam uma igreja, porque fizeram profissão de fé quando tinham 12 anos, alguns 9. Estou tranquilo. Foram batizadas, algumas porque têm uma família cristã. Minha família é cristã, estou tranquilo. Você já deve ter ouvido isso por aqui. O cara chega novo, eu ouvi isso quando eu cheguei na igreja, né? Eu novo, perdido, sem ninguém, não conhecia nada, não tinha nenhuma tradição de protestantismo. Primeira vez que botei o pé na igreja, e aí tinha uns rapazes lá de dentro, bonitões. Minha família é toda crente. Meu avô era pastor, meus tios são presbíteros, meu bisavô era missionário, não sei o quê. E o cara ia fumar maconha todo sábado. Mas a família era toda crente. Ele se sentia segura. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles alertavam a Israel. Gente, a nação não será salva apenas porque está nesta terra. Ouçam e temam ao Senhor seu Deus. Se o fato de você ter uma família crente não significa absolutamente nada para você. Se você não tomar uma posição com Cristo, assumir um compromisso com Jesus, que vai transformar a sua vida e levar você a nascer de novo, você vai morrer, a sua família vai para o céu, você vai para o inferno, longe da sua família. É bom ter uma família crente. É agradável você se reunir com uma família que adora Jesus, que louva Jesus, que fala a mesma linguagem que você. Mas isso não é garantia absolutamente nenhuma da sua salvação. Pessoas mornas não vivem pela fé. A fé delas é estruturada de maneira que elas nunca tenham que viver pela fé. As pessoas mornas, elas não precisam confiar em Deus, no caso de algum imprevisto. Elas têm uma conta de poupança, elas não precisam da ajuda de Deus, elas estão poupando para um plano de aposentadoria. A vida das pessoas mornas, normalmente é assim, tudo muito bem planejado, tudo muito arrumadinho. Elas não precisam, de fato, depender de Deus a cada dia. A geladeira está cheia, de uma maneira geral, a saúde está boa. A verdade é que
a vida dessas pessoas mornas não seria muito diferente se elas não fossem crentes, se elas parassem de crer em Deus em algum momento. Provavelmente, as pessoas mornas, elas bebem e fumam menos que os que não creem, mas a diferença já para por aí. De resto, a vida é muito parecida. E as pessoas mornas se consideram um exemplo de virtude e santidade. Então, só quero fazer uma consideração importante antes da gente prosseguir. Se você não se encaixa em nenhum desses itens lidos, você está pronto para ser arrebatado. Então, com certeza, alguns desses aspectos tocaram no nosso coração. Claro que diz respeito a gente não está perfeito, a gente não está totalmente pronto. A diferença do morno para o apaixonado, para o que quer acertar, é que o morno, ele está muito confortável com isso. Mas nós, que queremos estar apaixonados por Jesus, não nos conformaremos se um único desses itens continuarem assolando, dominando a menor área que seja do nosso próprio coração. Então, gente, mais uma consideração. Hoje, Marco, não vai ter aplicação, porque como o Marco falou, nós ficamos conversando ontem até tarde, a hora de eu fazer as aplicações, então depois se perguntem para o Marco e para o Roberto com as suas aplicações. Hoje é só isso mesmo, daqui a pouco a gente está acabando. Agora veja, Jesus nunca disse que ficaria muito grato a nós se nós o seguíssemos. Já imaginou? Obrigado, você está me seguindo. Estou tão feliz que você está vindo atrás de mim. Jesus nunca disse que isso aconteceria. Ele nunca disse que ficaria feliz se nós o seguíssemos da maneira como nós achamos razoável. Percebe o que acontece? No nosso coração, às vezes, a gente age dessa maneira, ou seja, eu vou seguir a Jesus, dar toda a minha vida para Ele, mas aí o senhor está pegando muito pesado, eu estou novo na fé, preciso de mais tempo, dá um tempo. Ou seja, eu estou disposto a seguir Jesus, mas da minha maneira, dentro dos meus critérios. Mas a colocação de Jesus se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Gente, por favor, a gente realmente já está acabando. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 1, verso 10. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 1, 10. Veja o clamor de Deus. Deus fala assim para o seu povo: se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Percebe o que acontece aqui? Na nossa vida, que está sendo cozida pela sociedade, nós consideramos da seguinte maneira: temos que levar a nossa vida, nós temos que ganhar a nossa vida, encaixar Deus nela de alguma forma. Então, assim, é melhor darmos alguma coisa para Deus do que não darmos nada, não é verdade? Não, irmãos, não é verdade. O que Deus está dizendo nesse versículo é melhor vocês não darem nada do que darem qualquer coisa. Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aceita oferta com defeito. Deus não aceita qualquer oferta. Ou nós nos entregamos totalmente,
Ou a nossa oferta não é aceitável diante de Deus. Quantas vezes consolamos o nosso coração, fazendo uma oração, já dormindo na cama de 30 segundos, para dizer que oramos aquele dia. Quantas vezes nós damos uma ofertazinha de algum trocado que está sobrando no nosso bolso, colocamos na igreja. Aí Deus, pega aí! Se eu quiser, dá um jeito, pega. John Piper, ele fez uma questão, uma pergunta, que tem incomodado muito meu coração. Ele diz assim, pergunta de John Piper, ele fala da seguinte maneira: a pergunta crucial para a nossa geração e para todas as demais é essa. Pensa agora, fica ligado aqui. Se você pudesse ter o paraíso, sem doenças, com todos os amigos que você teve na terra, com todas as comidas que você gosta, com todas as atividades de lazer que você aprecia, com todas as belezas naturais que você já contemplou, com todos os prazeres físicos que já experimentou, com nenhum conflito humano ou desastre natural, você se satisfaria com tudo isso caso Cristo não estivesse lá? Você iria para um lugar maravilhoso como esse, ainda que Cristo não estivesse lá? Eu acho que é uma pergunta difícil de responder. Não se apresse em dizer que não, que esperar Jesus. Quando amamos, gente, alguém de verdade, quando a gente ama mesmo, a gente não se importa de andar horas e horas para encontrar aquela pessoa. Se nós amamos uma pessoa, nós ficamos acordados até tarde da noite, até de madrugada, esperando aquela pessoa para conversarmos. Se amamos de fato alguém, nós andamos a distância que for, debaixo de chuva, debaixo de sol, só para estarmos com ela. Quando a gente está longe da pessoa que nós amamos, nosso coração fica apertado, a gente não fica satisfeito, a gente não fica feliz, só pensamos nela, e quando estamos com ela, damos pulos de alegria. Gente, desde o início de janeiro, que Deus me falou essas coisas, isso tem incomodado muito o meu coração. Eu queria terminar esse momento orando com vocês, mas eu queria que você observasse ainda o conselho de Jesus para a igreja de Laodiceia. Veja o conselho de Jesus para a igreja que ficou morna. Como resolver esse problema? O Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. A solução para a mornidão do nosso coração não é nós nos esforçarmos para amarmos mais, de maneira adequada ao Senhor, mas a maneira de nós resolvermos essa questão em nós é nós nos rendermos a Jesus. Abre a porta, que eu quero entrar. Abre a porta, porque eu vou entrar e vou celebrar um grande banquete com você. Eu levo aquilo que vai lhe alegrar. Eu mesmo levo aquilo que vai te alimentar, te sustentar, te fazer feliz, satisfeito. Se você agora olha para o seu coração e você tem a sensação: poxa, Senhor, realmente acho que eu não estou amando o Senhor como deveria. A verdade é que não dá para enganá-lo. Você pode dizer que ama o Senhor e que lhe daria a sua própria vida, mas o Senhor sonda o nosso coração.
Ele sabe o que realmente pensamos, Ele sabe o que sentimos. A melhor coisa para fazermos nessa hora é reconhecermos: Senhor, de fato, o Senhor não tem sido a pessoa mais importante na minha vida. De fato, agora, quando a palavra veio vindo, eu me dei conta. Realmente eu já torci para a mocinha cometer o adultério. Eu torci para o cara ter sucesso no roubo do banco. E isso tudo tem influenciado minha vida. Eu tenho achado normal ficar, tenho achado normal transar sem ser casado. Senhor, tem alguma coisa errada comigo. Eu não tenho andado apaixonado pelo Senhor, como eu sei que eu deveria ser. A pior coisa é a gente ser cínico, hipócrita nesse momento. Porque, gente, isso é uma coisa íntima de cada um de nós com o nosso Deus. Ele sonda o coração. Ele conhece as nossas obras. O melhor que temos a fazer nesse momento é dizer: Senhor, de fato, eu tenho sido uma pessoa morna, mas eu quero ser transformado, Senhor. Eu tenho sido uma pessoa morna, mas eu quero me tornar um cristão apaixonado, que anda flamejante, o coração transbordando, contagiante. Senhor, eu quero me preocupar mais com as almas perdidas do que com a minha conta de poupança. Eu quero me preocupar mais com a tua igreja do que eu tenho me preocupado com a minha casa, com o carro e com tantas outras coisas. Senhor, eu quero amá-lo mais do que qualquer outra coisa. Senhor, eu seria capaz de dar tudo para obter o reino de Deus. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Gente, lembre-se, o filme é sobre Ele, a história é sobre Ele. Nós somos apenas figurantes. Vamos sair da frente, deixa o Senhor aparecer, deixa Ele manifestar a sua glória. Eu queria orar com vocês nesse momento. A gente pode cantar uma música aqui? Abre o seu coração, sonde o seu coração. Enquanto a gente canta, se você quiser orar dentro disso que foi dito aqui nesse momento, te pedir para o Senhor mandar uma chama de fogo, enviar o seu espírito sobre sua vida. Então faz o seguinte: sai de onde você está, vem até aqui e a gente vai orar com você. Então, enquanto canta, você pode se levantar, vir até aqui, se coloque de joelhos diante do Senhor. Queria pedir que os supervisores já estejam aqui nesse momento e nós vamos orar juntos nesse instante.